Uma doença muito perigosa já está superando o Covid quando pensamos em casos diários, com base numa média móvel semanal, inclusive no Brasil. E aí então já se trata de uma doença que afetou várias pessoas há décadas e agora está superando o Covid em aspectos de transmissão. E isso é muito importante e chama a nossa atenção para que medidas de prevenção sejam tomadas. Eu vou esclarecer para vocês aqui todos esses pontos destacados para que você saiba como se proteger também. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui ao meu canal. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o conteúdo do vídeo que eu elaborei, ponto a ponto, os minutos onde cada tópico pode ser de interesse para você. Você pode dar uma conferida lá. E se inscreva aqui no meu canal. Descubra as melhores vitaminas para o seu corpo com orientação médica. Acompanhe o Dr. Marco Menelau com suplementação inteligente e identifique as melhores vitaminas. Confere aqui nos comentários. É o vírus sincicial respiratório. É um vírus que muito possivelmente você não ouviu falar dele porque estamos habituados a ouvir falar sobre influenza, parainfluenza. Esse vírus ele está no gênero do pneumovírus. Pneumo vem de pulmões. Então, conseguimos entender nesse primeiro momento que é um vírus que afeta nosso sistema respiratório. É um vírus que se transmite muito facilmente. E o nosso sistema respiratório ele é vital para que possamos viver. Sem os nossos pulmões, sem outras variáveis como brônquios, bronquíolos, alvéolos, nós podemos morrer. Esse vírus ele chega nos brônquios, se espalha muito facilmente para bronquíolos, causando comprometimentos graves, dependendo do caso, em alvéolos. E aí, então, os nossos dois pulmões podem deixar de funcionar e deixar de realizar a troca gasosa, quando o oxigênio ele é captado do ar e passado para as nossas células. E sem oxigênio, o nosso corpo pode ir uma falência muito facilmente. Trata-se de um vírus que se multiplica muito facilmente dentro dos nossos brônquios, bronquíolos, e isso, consequentemente, pode aumentar bastante a chance de bronquiolite aguda. Bronquiolite aguda é uma inflamação. O sufixo "it" significa que se trata de uma inflamação que afeta os bronquíolos e o aumento das moléculas inflamatórias causa uma dificuldade para que os bronquíolos, os alvéolos, realizem trocas gasosas. Isso faz com que a pessoa possa desenvolver uma insuficiência respiratória. É algo que acomete crianças muito pequenas, com menos de 1 ano de idade, e idosos também. Essa inflamação ela aumenta o número de interleucinas, que são moléculas inflamatórias envolvidas com inicialmente um mecanismo de proteção. Porém, esse mecanismo de proteção pode gerar consequências graves porque os nossos pulmões em nível celular, por meio de análises microscópicas, já temos evidências de que essas moléculas inflamatórias podem mais prejudicar os pulmões do que ajudar. A bronquiolite aguda também é caracterizada por uma doença inflamatória e o vírus ele é transmitido pelo ar. O vírus sincicial respiratório também se encontra nas gotículas de saliva que eliminamos. São gotículas microscópicas com diâmetro aerodinâmico impossível de ser visto a olho nu e, consequentemente, essa doença pode ser transmitida de pessoa para pessoa, igual a influenza e Covid. E, consequentemente, pode também causar surtos locais e, se não for controlado, surtos continentais, gerando uma escala pandêmica. Todos pela Saúde é uma entidade não governamental que faz um levantamento de casos de doenças respiratórias, incluindo os vírus principais que acometem o nosso sistema público, que podem gerar colapsos no sistema de saúde, tanto particulares como pelo SUS, os sistemas de saúde que são públicos. E por meio de análise de gráficos, vamos entender aqui a atual situação e também anterior no começo de 2022 sobre isso. Aqui notamos que na coloração em vermelho, até o início desse ano, que é o vírus sincicial respiratório, ele ainda praticamente não estava afetando as pessoas.
E em cor verde, que é o novo coronavírus, ele estava afetando as pessoas até o começo de 2022, pensando em janeiro. O influenza também tinha aumentado, que é a coloração em azul, pensando no H3N2. E aí então, mais recentemente, os testes negativos para a Covid, conforme vocês observam aqui na coloração em azul, estão diminuindo bastante. Por quê? Felizmente, muito felizmente, a pandemia de Covid ela vem perdendo muito a força. E assim, consequentemente, os casos negativos de Covid vão crescendo. Bem, mas se a pessoa tem sintoma respiratório e dá negativo para a Covid, o que será? Pode ser diversos outros vírus. E aí nesse gráfico aqui, podemos notar na coloração em vermelho de que nas semanas mais recentes, pensando no fim de abril e começo de maio, a coloração vermelha vem crescendo, que representa o vírus sincicial respiratório. E nesse caso, quando pensamos em pessoas acometidas pela doença, o novo coronavírus ele estava maior, mas só que recentemente ele começou a se igualar. E olha aqui nas internações, na coloração em vermelho é o vírus sincicial respiratório. E o novo coronavírus em coloração verde, pensando em internações, ele já causa uma taxa menor em comparação com o vírus sincicial respiratório. Refletimos sobre isso porque esse tipo de vírus, não só o vírus sincicial respiratório, mas também influenza, parainfluenza, rinovírus, adenovírus, vírus de transmissão respiratória, eles causam pequenos surtos ou até surtos epidêmicos em épocas propícias para isso, que são início de outono, fim de outono e o inverno todo, que aqui no Brasil coincide entre abril, maio, junho, julho e agosto, e esses surtos começam a diminuir lá para setembro, no fim do inverno. Por isso, esse aumento de internações, infelizmente, está acontecendo no outono e inverno e já superou Covid-19. Precisamos ficar sempre atentos e atentas. Esse estudo na Nature fez um levantamento de uma corrida para vacinas contra o vírus inicial respiratório que se tornou uma corrida perigosa. E vocês vão entender um porquê. Aproximadamente 50, 60 anos atrás, vacina contra o vírus sincicial respiratório começou a ser desenvolvida e aplicada em seres humanos. Porém, essa vacinação começou em ensaios clínicos, muito bem cuidadosa, cautelosa, e causou reações adversas muito perigosas. Essas reações adversas foram tão perigosas que chegaram a causar reações mais intensas do que a própria doença. Ou seja, o risco da vacina ele estava sendo praticamente igual ao risco da doença. E quando você analisa risco-benefício, isso foi paralisado. O Antibody Dependent Enhancement, ADE, ocorreu com essa vacina. E é por isso que essa vacina não passou nem da fase 3, ela foi interrompida. Esse mecanismo ele é conhecido como uma resposta imunológica que causa a doença. O que acontece? A pessoa ela toma a vacina e, ao invés de desenvolver mecanismos de proteção, ela desenvolve a doença. E esse estudo publicado na PLOS ONU mostrou resultados bem mais recentes em relação à vacina contra o vírus inicial respiratório em animais. Mas aí no caso foi uma vacina aplicada sistemicamente e na mucosa nasal. Aqui notamos que onde você vê apontado é a vacina contra o vírus inicial respiratório, que causou um certo aumento na proteção. Por quê? A concentração do vírus sincicial respiratório diminuiu de acordo com a vacinação. Mas essa vacina ela não apresentou uma eficácia tão forte assim. Esse outro estudo publicado numa plataforma preprint analisou os níveis de segurança e de resposta de proteção da vacina BCG contra o vírus inicial respiratório. BCG é aquela vacina que você já tomou e deixou aquela marca no seu braço. É uma vacina que te protege contra tuberculose. E notamos no gráfico aqui que em relação à imunoglobulina G, um anticorpo importante, essa vacina da BCG causou uma proteção considerável
contra o vírus sincicial respiratório. Isso é muito interessante. E quando analisaram outros tipos de anticorpos, podemos notar também, conforme observamos nesse gráfico, que ocorreram aumentos nos níveis de proteção também, com a vacina da BCG. Quanto maior a dose, maior era a proteção. Então, a BCG é um potencial protetor contra o vírus sincicial respiratório. E é claro, precisamos de mais estudos para outras vacinas serem produzidas.